Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, Deus. Santo Deus de Israel, aleluia. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, esperamos com paciência. Vamos esperar com paciência para o Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra que eu disse, versículo 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, às vezes nós oramos, buscamos a Deus pelo mal, aleluia, e nós mesmo orando, nós achamos que é difícil acontecer. Parece que vai demorar, parece que está demorando, parece que não está. A palavra que Deus está dizendo que nós precisamos ter paciência. Orar, coloca nas mãos do Senhor, espera com paciência que Deus vai responder. Ele está trabalhando, Ele está cuidando, Ele está fazendo, Ele está movendo. Mas vai chegar o tempo de entregar a vitória. Mas para isso nós precisamos estar com paciência, com perseverança. Eu coloquei nas mãos de Deus, eu coloquei nas mãos do homem, eu coloquei nas mãos do poderoso. Então eu vou ter paciência e vou esperar a minha vitória chegar. Eu vou continuar louvando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar caminhando na presença do Espírito Santo de Deus. Não é porque eu orei, está demorando, que eu vou parar, que eu vou sentar, que eu vou estacionar, que eu vou sair do caminho, vou para a beira do caminho, eu vou continuar no caminho, porque eu coloquei na mão de Deus. E Deus, Ele me dá paciência. Deus, Ele me dá paciência para me suportar as afrontas, para me suportar as lutas, para me suportar a dificuldade. Deus me dá paciência para nós ter sabedoria, para nós lidar com esses problemas. Quando nós colocamos na mão de Deus, aleluia, nós precisamos pedir: Senhor, me dá paciência para me esperar o tempo determinado do Senhor, porque o tempo é dele. Você colocou na mão de Deus, Ele sabe o que nós precisamos. Ele diz que tudo que pedir em oração por Ele, receberá. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus não mente. Então, tudo que pedis de oração, receberá. Mas esteja paciente, espera no tempo de Deus. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda a nossa fraqueza. Estamos fracos, mas o Espírito Santo está nos ajudando. O Espírito Santo, Ele está nos fortalecendo. Aleluia. Ele fala no nosso coração, nas lutas, no meio da dificuldade. Não pare, continue, caminha. Eu estou contigo, eu estou te fortalecendo dia após dia dos teus problemas. Quantos de nós não passam problema? Quantos de nós não passam dificuldade? Quantos de nós talvez pensamos até desistir parar? Nós pensamos isso. Quando a luta vem, nós pensamos: nós vamos parar, parece que nada está dando certo. Mas o Espírito Santo de Deus está nos ajudando na nossa estadia. Ele diz: não para não, isso é o começo, continue na caminhada. Eu tenho vitória, eu tenho uma porta de escape para a tua vida. E Jesus, Ele tem uma porta de escape para a nossa vida. Mas nós precisamos correr a carreira da fé. É com fé, perseverança, eu vou vencer. Não olharmos talvez pela dificuldade, não olhar para o mar, não olhar para Jesus. Quando nós olhamos para o mar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos pedir, vamos afundar. Porque nós estamos olhando para a tempestade. E Jesus quer que nós olhemos para o alto. De onde vem o meu socorro? Se eu precisar de meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós que somos conhecedores da palavra de Deus, perseverantes na palavra de Deus, nós precisamos ter um contato com o Senhor através da nossa oração, da nossa fé, através de comunhão com Deus, sabendo que Ele está trabalhando. Eu coloquei na mão de Deus, está trabalhando. Tem a ordem de entregar, tem o dia de entregar. Ele está me provando. Ele está provando a minha fé. Ele está me provando. Talvez você tenha entrado no deserto, mas o deserto é para você só ter uma experiência. O deserto não é para nós chegar. Não. O deserto é para nós ter uma experiência. E no deserto nós precisamos ter o quê? A paciência. O deserto não é fácil. Não. O deserto é difícil. O deserto nós precisamos ter a paciência para passar esse deserto. Para sair desse deserto, dessa situação. Vai sair, vamos vencer, porque Deus nos chamou para ver.
vencedor. Deus nos chamou hoje para ser fracassado. Deus chamou-nos para sermos vencedor, aleluia. O Espírito ajuda a nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos. Talvez nós pedimos algo para o Senhor, e o Senhor fala, mas você precisa de outra. Talvez eu vou orar em busca do quê? Um carro, uma casa, e venho orar em busca do quê? Um batismo com o Espírito Santo. Venho buscar uma vida de comunhão com Deus. Eu vou pedir talvez um carro, já tenho, meu Senhor, não, mas tem coisa melhor para você. Busca lá de cima. Deixa de baixo que você receberá. Muitas das vezes nós fazemos isso, muitas das vezes nós buscamos o Senhor, enche a minha vida, enche o meu vaso lá baixo. O meu vaso não pode ficar por meio, não, ele tem que estar cheio. Nosso vaso tem que estar cheio para que nós venhamos ter força para passar no deserto, para passar na escuridão. Então a palavra de Deus diz: pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido específico. Nós não estamos só. Jesus foi, mas deixou o quê? O Consolador. O Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele está cuidando da minha causa, da tua causa. E nesta noite nós estamos revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que estamos aqui. Estamos aqui não é porque nós queremos. Nós queremos ficar em casa. A carne quer falar. Mas o Espírito Santo está perguntando para você. Você tem um carro aí. Vai chegar um horário que você não está lá. Porque Ele está nos ajudando a nossa cabeça. Se nós deixarmos, aleluia, a nossa carne se corromper, nós vamos ficar sentados no domingo bom, não. Cheio. Mas o Espírito Santo nos incomoda. Está na hora, está no momento que você está, estou ajudando, aleluia. Estou com um jeito específico na tua vida. Estou, aleluia, buscando, aleluia, alternativa para aquilo que você tem entregado. Eu tenho levado a tua oração ao trono da graça. Aí Ele que leva a nossa oração. Nós oramos, entregamos para Ele, leva ao trono da graça e vem a resposta para a nossa vida. E nós vamos ter uma vida abençoada, uma vida fruto na presença do Espírito Santo de Deus, que Deus Ele tem o prazer de nos abençoar em nossas vidas, nos proteger, nos agraciar pelo poder do Espírito Santo. Que Ele venha renovar nossas forças, que Ele venha renovar as nossas fraquezas, que nós não venhamos fraquejar, mesmo em meio às lutas, às tempestades, ou talvez a abundância, mas que nós venhamos permanecer com paciência, com perseverança até a vida do Senhor. Esse momento nós precisamos estar. Nós precisamos estar permanentes, não é porque nós não ganhamos um carro, não. Nós precisamos estar permanentes para a vida do Senhor, para o encontro com o Senhor. O Senhor vai estar na igreja, uma igreja lavada, reunida. O Senhor conta comigo, conta com você, aleluia. O Senhor está chamando, aleluia, estão chegando, aleluia, para tirar esta terra, porque esta terra vocês são passageiros. Essa terra nós estamos de passagem. Nós não viemos para ficar, nós viemos para passar, para desfrutar da benfeitoria que Deus deu, e nós temos uma morada eterna no céu, aonde Deus vai enxugar de mim e de você todas as lágrimas, tirar todo o sofrimento que nós passamos nessa terra, vai sair em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Eu quero já nesse momento convidar a irmã para estar louvando, vamos vai louvar a irmã. O Senhor está para louvar. Louvado seja Deus. Saca a garganta junto, que Deus abençoe em nome de Jesus. O irmão Alexa. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus esta noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos receber o servo com as palmas, aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos dar louvando a Deus aí, com aí. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Envolvendo os parentes aí, mas errar, a gente tem que amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
unção do Espírito Santo de Deus nesta noite, aleluia. Sai daqui provado, transportando de alegria nesta noite, do poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Que Deus venha nos abençoar, nos fortalecer a nossas vidas, aleluia. Nos dar força, nos agraciar, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Que Deus continue nos abençoando nossas vidas, aleluia. Glória a Deus, a palavra de Deus, aleluia. A gente pode ficar muito claro no versículo 14. Não despreze o dom que há a ti, o qual foi dado por profecia, por imposição e não dos presbíteros. Louvado seja Deus, nós não podemos desprezar aquilo que Deus tem colocado, a confiança que Deus tem colocado nas nossas vidas para nos estar na presença do Senhor. Aleluia, porque Deus ele confia em nós. Deus ele nos colocou aqui porque ele tem confiança. Aleluia, por isso que nós estamos aqui nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero nesse momento convidar o Pedro Ferreira para ler uma palavra, o pastor que vai trazer a palavra nesta noite. E agradeço pela vida de cada irmão nesta noite, aleluia, por aqueles que não pôde estar aqui nesta noite, que seja alcançado no ar pelo poder do Espírito. Amém. Louvado seja Deus. Vamos receber o certo, meu Pai. Aleluia, glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus é o Deus que faz chover em terra seca. Deus é o Deus que no momento certo Ele provê na minha e na tua vida. Então o nosso papel é crer e esperar no Senhor. A Bíblia nos diz no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, o convite da graça. Vinde, pois, e arrazoamos, diz o Senhor. Além dos vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Por quê? Porque Ele é o Deus de misericórdia. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas só se você quiser e ouvir ao Senhor, você irá comer o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, se você quiser que a tua casa seja abençoada, se você quiser que a tua família seja abençoada, espera com paciência no Senhor, mas espera crendo e confiando. Se você quiser, comerei o melhor desta terra, assim diz o Senhor. Porque o Senhor tem o melhor para os teus filhos. O Senhor tem o melhor para aqueles que o buscam. O Senhor tem o melhor para aqueles que esperam. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor proverá pela minha casa, pela minha vida, pela minha família, em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar pela vida do nosso pastor, que está trazendo uma palavra do céu nessa noite para a minha e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Deus bendito, Deus maravilhoso. Pai, graças nós te damos por esta noite de terça-feira. Amado Senhor, já tem falado aos nossos corações e tem pedido para que nós sejamos pacientes. Pai, continua falando ao coração do teu povo. Fala, Deus amado, ao coração do anjo da igreja nessa noite, para que ele possa trazer uma palavra para o coração do teu povo. Pai, abre a janela dos céus e abençoa a vida do preditor nessa noite. Abençoa a vida do teu servo e fala, Deus amado, com a tua igreja e confirma a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Receba o servo do Senhor, nosso Pai. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus, tá bom. Irmãos, só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, vamos meditar aqui na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1, versículo 19.
Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 19. A palavra de Deus é muito importante, né? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Escreve, pois, as coisas previstas, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. As coisas que é visto, e as que são, e as que hão de acontecer. Na igreja nós vemos a palavra de Deus, nós vemos a palavra de Deus, o próprio Deus afirmando em sua palavra. A palavra de Deus, irmão, ela está dividida aqui em 3 etapas. Aleluia. Passado, presente e futuro. É sobre esse assunto que eu quero comentar nesta noite. Passado, presente e o futuro. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de quem? Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós vamos ver uma narrativa ali muito forte. Mateus capítulo 25, versículo 14. Nós vamos ver, já é um assunto que já foi ministrado várias vezes aqui na igreja, mas isso aqui me chama muito a atenção, a maneira que Jesus colocou essa parábola. E aqui nós achamos aqui passado, presente, e achamos também aqui o futuro. Entendeu? Dentro desse contexto aqui nós vemos passado, presente e futuro. Quem deixou registrado isso aqui? Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Glória a Deus. Como nós vemos aqui que foi entregue um bens. Agora, olha para você. Olha para você. Você tem condições, ou você tem confiança de entregar um bens para uma pessoa e ausentar por muito tempo? Nós vemos aqui que esse homem, ele entregou os seus bens para 3 pessoas. Para 3 pessoas. E ausentou, quer dizer, deixou na mão deles para eles trabalhar com aqueles bens. Agora, igreja, qual é o intuito de uma pessoa entregar um bem para você? Qual é o intuito dessa pessoa? O porquê que eu vou entregar um bem para o pastor aqui? Para que você vai receber um bem? O que você vai fazer? Nós vemos aqui a palavra de Deus. Isso aqui é muito forte. Pelo menos para mim, isso é um assunto muito forte. Versículo de número 16. Ele deixa bem esclarecidamente que tendo ele partido, quer dizer, se partiu, já ficou aonde? No passado. Ele partiu.
O que ficou no presente começa a trabalhar. E tendo ele partido, o que receberá 5 talentos, negociou eles e granjeou outros 5 talentos. Veja bem, tudo na palavra de Deus existe um acerto e prestação de quê? De conta. Existe acerto e prestação de conta. Mas esse assunto aqui, igreja, hoje é só para pessoas que é espiritual. Um carnal não entende uma palavra dessa. O espiritual ele entende. Entendeu? O espiritual ele entende. Porque Jesus, ele fez uma comparação dessa parábola a um homem. Entendeu? A um homem. Mas para nós hoje é espiritual. É espiritual. E ali vocês já conhecem o texto, o assunto. Vocês sabem que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. Então, durante o tempo que esse Senhor se ausentou, nós vemos que durante esse espaço de tempo, então houve o quê? Um momento para aqueles 3 trabalhar, sim ou não? Houve um tempo para eles trabalhar. Todos três poderiam trabalhar. A Bíblia diz que 2 saíram para quê? Para trabalhar. 2 saíram. 2 de propósito. 2 entendeu que ele precisava multiplicar aquilo. Ele tinha que multiplicar. Ele tinha que fazer aquele talento ou aquele dinheiro. Deixa eu ver aqui melhor, porque aqui explica melhor. Verso 15: a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Veja bem. Todos 3 tinham capacidade, sim ou não? Todos 3 tinham capacidade. Fala comigo. Todos 3 tinham capacidade para trabalhar com aqueles talentos. Então veja, o Espírito Santo de Deus, ele conhece a intenção de cada coração. Ele conhece a nossa capacidade. A nossa capacidade. Mas quando ele percebe que nós procuramos ser mais capacitados, ele começa a trabalhar mais e mais nas nossas vidas. Se ou não? Dá um exemplo aqui. O irmão Alex começou a trabalhar com essa bateria aqui. Ele resolveu vir para esse outro instrumento. Ele já está se envolvendo cada vez do que? Mais. Se eu, cada vez mais ele está desenvolvendo. Do mesmo jeito, igreja, são os talentos espirituais. Cada um aqui existe talentos. Um para ministrar a palavra, outros para louvar, outros para trabalhar na igreja. Existe talento
para isso acontecer, precisa de você se deslocar daquela posição e partir em busca de multiplicar. Porque existe capacidade. Todos tinham capacidade. Aleluia, Jesus. Então nós vemos aqui que no passado eles receberam. Aí eles têm um presente todo para trabalhar. Glória a Deus. Versículo de número 17 diz assim: do mesmo modo, o que receberá 2, ganhou outros 2. Veja bem. O que receberá 2, ganhou outros 2. Mas por que ele ganhou? Por que ele ganhou? Porque ele confiou na capacidade que ele tinha para trabalhar. Ele entendeu que ele era capacitado. E aí ele partiu para a guerra, para a conquista. Para a conquista. Agora, é fácil granjear. Vou dar um exemplo. Você compra uma casa hoje. É fácil você comprar uma outra? Não é. Não é. A palavra de domingo foi fácil para aquele jovem conquistar as 2 esposas. Foi fácil. Foi quantos anos de trabalho para conquistar aquelas 2 esposas? Quantos anos? 14 anos. O objetivo dele era conquistar uma, mas foi enganado, teve que trabalhar por mais 7 para conquistar outra. Nós estamos falando de talentos. Depois trabalhou mais 7, né? Mais 6. Então veja bem, deu um total de 20 anos trabalhando, não é fácil. 20 anos, já era para ter filhos já bem jovens. Estou mostrando para vocês, igreja, que não é fácil, não. Mas se você tem talento, você vai conseguir. Nós vamos chegar lá. Nós vamos conquistar. A Bíblia diz que ali houve um trabalhar do segundo. Vamos ver o terceiro que o camarada fez. Então, aproximando-se, o que receberá? Ao 19. Vou ler aqui no telão, fica mais melhor. De muito tempo que depois veio o Senhor daquele servo e fez conta com eles. Quer dizer, existe acerto e prestação de conta. Um dia eu, você, nós vamos prestar conta diante de Deus. O que nós fizemos para Ele aqui nessa terra? O que o Espírito que mora nesse corpo aqui fez para Deus? Nós vamos chegar diante do tribunal de Deus e nós vamos ter que prestar conta para Deus do talento que Ele nos deu. Quem tem 5 anos de igreja? 5. Menos ou mais?
Quem tem mais de 5? Quem tem menos de 5? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já ganhou uma alma para Jesus? Uma? Só uma? Só uma? É sério, igreja? Isso é sério? Isso aqui é sério. Nós precisamos de trabalhar mais para o Senhor. Nós precisamos de entender que nós estamos indo, que nós não estamos mais no país passado, nós estamos no país presente de Deus hoje. Nós precisamos trabalhar, ganhar. Nós precisamos ter meta estabelecida para andar neste país de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. É muito tempo depois veio o Senhor daquele século e fez conta com eles. Então aproximou-se o que receberá 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Veja só, o que Deus nos entrega tem como multiplicar. Se a revelação da palavra tem como multiplicar, se a prosperidade financeira tem como multiplicar, tudo que Deus entrega para nós tem como multiplicar. Existem formas para multiplicar, mas para isso a gente precisa de correr. Amém, igreja? Glória a Deus. E o seu Senhor lhe diz: bem está servo bom e fiel. Aleluia. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito tempo. Eu quê? Entra no gozo do teu. É o que isso aí? Futuro, não é? Existe uma recompensa. Glória a Deus. Por isso que eu li lá no Apocalipse, a palavra de Deus, passado, presente e futuro. Nós podemos receber do passado, mas nós temos o presente para trabalhar. Agora o futuro nosso, de acordo com a palavra de Deus, já está garantido. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, do mesmo jeito ele falou com o primeiro, disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vai ser uma vida diferente. Lá não vai haver choro, lá não vai haver dor, lá não vai haver essa maldição que está no país. Hoje o salário é uma coisa, amanhã já é outra. Tudo que você ganha tem que dar metade para o camarada que não faz nada. Ao invés de dar uma roupa, um presente para um filho, você tem que dividir com um camarada que só fica lá com a caneta roubando. A corrupção, demônio liderando o país. Nós vamos estar livres desses camaradas em nome de Jesus. Pessoas hoje em dia têm que trabalhar doente, sem ter condições, porque às vezes a pessoa contribui vários anos, quando depende daquela contribuição a qual foi contribuído, os camaradas
desse jeito é o nosso país. País tão riquíssimo desse. Entendeu? Mas nós precisamos fazer igual Mesaque, Sadraque e Abednego, se revoltar contra essa situação. Se revoltar contra este mal e passar a viver no país de Deus, porque com Deus nós conseguimos chegar lá. Mas chegando também o que receberá um talento, disse Senhor. Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuda onde não espalhaste. Quer ver? Se vocês observar, vocês vão ver que este camarada, ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento. Eu sei que o Senhor é um homem que ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Eu sei, eu tenho conhecimento. Eu tenho profundo conhecimento que o Senhor pode. O Senhor pode ceifar, a hora que o Senhor quiser ceifar, o Senhor pode ceifar. Onde nem foi plantado. Deus pode, sim ou não? Deus pode. Deus pode tirar qualquer vida a hora que Ele quiser. Mesmo que a palavra não foi colocada ali, Ele pode tirar. Ele pode também ajudar onde nunca foi colocada a palavra, também Ele pode ajudar. E atemorizado eu escondi na terra. Quando eu talento, aqui tens o que é teu. Devolveu para Deus. Não é isso que muitas pessoas estão fazendo nos dias de hoje? A pessoa tem um talento e não executa, não exerce. A partir do momento que nós não exercemos aquilo que Deus colocou na nossa mão, é porque nós estamos devolvendo para Ele. Nós estamos sendo negligentes para com Deus. E aí? Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu estou falando isso não é porque fica um culto sem pregar, um culto sem cantar, não. É vários cultos. É vários cultos sem se posicionar. É vários trabalhos sem estar no grupo, no exército. Esse camarada sabia que Deus era desse jeito, sabia que ele realmente poderia fazer coisas, mas mesmo assim ele só tinha o quê? Ele só tinha medo. Olha lá para você ver. Devias a resposta, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com o quê? Com os juros. Tem gente, o que é usar os banqueiros? O que é depositar no banco? Como que nós vamos depositar um talento no banco? Pregando o Evangelho, orientando a pessoa a andar na palavra correta, aconselhando uma pessoa para ela não cair no buraco, abençoando a obra de Deus com as suas ofertas, cuidar dos órfãos, das viúvas,
visitar o doente, tudo faz parte, porque se a obra de Deus entra condições financeiras, temos condições de abrir mais trabalho e colocar uma pessoa para tomar conta do povo. A tua oferta é depositar no banco espiritual. E quantas pessoas hoje que ele é assim na obra de Deus, ele não consegue abrir a mão. Irmãos, nós fazemos loucura. Um carro é 30 mil, nós pagamos 60 mil no carro. Para a obra de Deus, às vezes a oferta que a gente dá, não compra nem um copo para a gente tomar água, um copo descartável, que eu acho que dá 7, 8 reais. Eu fico olhando eu como pai de família. O exemplo, todos vocês aqui, o exemplo é meu filho. Um trabalha no caminhão, outro trabalha com mecânico, outro trabalha como advogado. Aí chega no final do mês, vocês recebem o salário de vocês. Aí cada um de vocês chega e me dá 3 reais, o outro me dá 5 reais, o outro me dá 10 reais, o outro me dá 20 reais. Ô igreja, eu vou fazer o quê? Eu como pai, eu vou fazer o quê? Agora, se cada um falasse, não, vamos dar para o nosso pai uma quantia boa, e ele vai pagar água, ele vai pagar luz, ele vai fazer despesa, ele vai pagar a prestação de carro, a prestação de moto, ele vai comprar mais loja, fazer loteamento, fazer mais casa para a gente. Porque o pai, ele trabalha para entesourar o filho, para deixar o tesouro para os filhos. Aí a palavra veio: tirai depois o talento e dai ao que tem o quê? 10 talentos. Tira dele. Para servir para lá. Tira dele. Tira dele esse talento. Vocês percebem que essas pessoas que ele nunca consegue desenvolver, ele passa tanto ano dentro de uma igreja e não consegue fazer nada. Nada. Ele não consegue ser um porteiro. Ele não consegue nem colocar um papel higiênico no banheiro da igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente cuida da casa, a casa de Deus espiritual somos nós. Mas essa casa de material aqui, Deus também conta com isso aqui, porque aqui é para o quê? O corpo nosso que recebe o Espírito de Deus. Então tudo que nós fazemos, ou fizer, para Deus é bem aceito, desde que façamos de bem coração. Amém, igreja? Porque a qualquer que ele tira, a qualquer que tiver, será dado. Ele terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tens, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo dele, ô igreja. O que é uma coisa inútil? Uma coisa inútil, por exemplo, você
desse aí tomar. Aí você rasga ele, né? Vou dar para isso, rasgar ele. Aquele copo ali já se tornou bem inútil, não serve para mais. O quê? Para mais nada. É lançado aonde? Lançado fora. Olha a posição que ficamos nós diante de Deus. É inútil. É inútil. Esse inútil é lançado nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de quê? De dentes. Porque fomos diante do tribunal de Deus e falamos para Deus: eu não fiz nada para você. Fiz nada. Eu não varro a igreja. Eu não pegava o lixo para colocar na rua. Eu nunca participei das coisas. Não dava oferta. Não fazia nada. Tinha medo de fazer. Eu creio que o Pai só vai dar uma olhada para o Filho, para o Espírito Santo. Pode descartar. É inútil. Vamos ler o versículo aqui, no 43. Versículo 45. Glória a Deus. Aqui versículo, vai no versículo 41. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Como que é o nome da Bíblia aqui? Apartai-vos de mim o quê? Para o fogo o quê? Este fogo foi preparado para quê? Vai lá. Para o diabo? Zeus? Você acha que foi projeto de Deus pegar o Lorival e colocar junto com esses camaradas? Não foi, não. Eu que me quis tornar o quê? Inútil para parar com esse pessoalzinho aqui. Porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas eu me quis me tornar o quê? Maldito. A palavra de Deus é séria. Isso aqui é Deus falando. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Entendeu? Isso aqui é o poder de Deus. É a direção do Espírito de Deus. Domingo nós tivemos aqui de manhã um trabalho de abençoado. Nós aprendemos domingo aqui as doutrinas de Jesus. Domingo de manhã. E à noite foi aquele culto abençoado. Você viu a presença de Deus no trabalhar domingo à noite? A maneira que Deus manifestou. E se a gente continuar, logo Deus está batizando pessoas com o Espírito Santo. Amém, igreja? Então colocamos em nosso coração: o reino de Deus
tem acerto e prestação de conta. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar por aqui. Se Jesus não vier até quinta-feira nós estamos aqui novamente glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus, boa palavra, né? Culto desenvolvendo talento, culto abençoado. Que Deus continue nos abençoando. Quinta-feira nós estamos aqui na direção do presbítero Moreneiro, missionário, culto a palavra entre perto. Aleluia. Vamos ir na unção do Espírito Santo de Deus. Em oração, no começo do culto, aleluia. Vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo de Deus que aviva a obra no meio de nós, a obra que Deus já tem que ser avivada, como o profeta Abacuque diz, né? Aviva, Senhor, a tua obra no meio de nós, amém? Vamos estar orando neste momento, agradecer a Deus por tantíssimos pequenos momentos da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Deus, nós queremos, Senhor, somente te agradecer. Somente te agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade, meu Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, para te louvar, te bendizer e ouvir, meu Deus, e guardar no nosso coração aquilo que foi entregue aqui nesta noite. Meu Deus, que o Senhor nos ajuda, meu Deus, a nos compreender cada vez mais a tua palavra e cumprir, meu Deus, o desejo do teu coração para que nós possamos, meu Deus, estar diante da tua presença. Pai querido, nesta noite eu peço, Senhor, renova, meu Deus, a nossa força, renova, meu Deus, a nossa alegria, Senhor, nesta noite, que a nossa noite seja de bênção e de vitória, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. E a graça de nosso Deus maravilhoso. E obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém. Abraço. Espírito Santo de Deus, aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus.